Olá, boa semana na paz do Senhor Jesus. Hoje é dia 20 de setembro de 2025, é um sábado e é muito feliz poder estar aqui e partilhar minha leitura hoje com você, porque o Senhor tem me chamado para levar o seu evangelho a tempo fora de tempo e eu demorei muito tempo para entender que nós devemos mesmo testemunhar com aquele que está ao nosso lado, aquele que caminha ao nosso lado, aquele que encontramos. E hoje, com a possibilidade de compartilhar a palavra de Deus através da rede social, nas nossas igrejas, nas nossas comunidades, fazendo a obra do Senhor. E hoje a leitura de hoje tem tudo a ver com a questão do servir. Então, vamos lá. Hoje é dia 20 de setembro. A leitura ela está em Marcos 10, dos versículos 35 a 45. O versículo-chave é exatamente o 35. Mestre, queremos que nos faça um favor. Isso aqui foi o pedido de dois discípulos de Jesus, Filipe e João. Eles estavam caminhando com o Senhor e pediram para o Senhor, fizeram um pedido ao Senhor. É essa a leitura de hoje, e aí vamos lá entender um pouquinho essa passagem. O pedido de Tiago e João. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos faças, que nos conceda o que te vamos pedir. Então eles eram irmãos, né? Tiago e João eram irmãos. E solicitaram, fizeram um pedido ao Senhor. E ele lhes perguntou: que quereis que vos faça? Responderam-lhe: permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhe Jesus: bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita, à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Amém? Então, essa situação aqui mostra que alguns dos discípulos, se não todos, não é? Ainda estavam esperando que Jesus fosse um rei para esse mundo, que Jesus fosse aquele que iria liderar, que iria dominar neste mundo, porque os judeus, de fato, até hoje, né, os que não receberam Jesus, esperam um rei que venha reinar neste mundo, né, que reine, consiga reinar no sistema deste mundo, né? E João e Tiago estavam entendendo dessa forma, por isso que eles chegaram e fizeram esse pedido a Jesus: concede-nos sentar à tua direita e à tua esquerda. Quando Jesus falou sobre o batismo e o cálice que ele iria beber, eles se calhar não poderiam não entender, porque o cálice que Jesus iria beber seria a morte, o derramar o sangue para realmente nos resgatar a Deus e um reino celestial e eterno. Mas eles, se calhar, entenderam que eram as lutas, que eram tudo que eles teriam que passar para poder governar no sistema desse mundo. Mas Jesus afirma a eles que, de fato, eles vão beber o cálice e vão passar por aquele batismo, porque todos os discípulos foram mortos em martírio. Se não todos, João foi o único que estava em prisão em Patmos e teve a revelação do Apocalipse e não fala sobre a questão da morte dele, mas praticamente todos os discípulos foram martirizados. E Jesus fala que eles não sabem o que pedem e que não está concedido, que isso é o que está preparado diante de Deus, quem o sentará à direita e à esquerda do Senhor. Porque o governo do Senhor não é desse mundo, ele é um governo que não é debaixo desse sistema, ele é um governo eterno, celestial, para sempre, pleno e perfeito. Então vamos lá. Ouvindo isto, indignaram-se
os 10 contra Tiago e João. Então, os outros discípulos ficaram indignados. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Olha esse ensinamento que Jesus está falando aqui há 2000 anos e ainda há pessoas que não sabem isso. Há pessoas hoje que vão às urnas votar, e devemos ir às urnas votar. Temos eleições agora, esse ano em Portugal, as autárquicas, que vão às urnas votar e não sabem isso e não atentam para isso. Os governadores que dominam sobre nós, e acima dele existem os maiorais que dominam sobre eles. Né? Existe toda aí uma que não é teoria da conspiração, isso é fato, é real, existe sim um domínio mundial, global do mal. Não é teoria da conspiração, isso realmente existe. Na verdade, praticamente toda a fortuna do mundo, ela está em 95%, eu sou muito ruim para número, mas eu já estudei isso, já li um texto, mesmo para os meus estudos da academia. Se eu não me engano, 95% da riqueza do mundo está nas mãos de 5% da população. Não é nem 5%. É uma porcentagem muito pequena da população. Existem em torno de 800 pessoas que são de famílias mais poderosas, que são essas pessoas, em torno disso, 800 mil por aí, que não são muitas, que elas detêm praticamente toda a fortuna do mundo. E essas pessoas que têm toda a fortuna do mundo, elas têm todo o poder. Por quê? Porque o dinheiro, ele gera poder. Como é que funciona? Você compra hoje numa empresa aqui. Tá? Essa empresa, ela faz parte de uma rede. Essa empresa, ela é vinculada a uma empresa maior, que é vinculada a uma empresa maior, que é vinculada a uma empresa maior, e aqui no topo está o topo dessa lista. Ok? Essas pessoas, eles, de fato, eles colocam e tiram governos. Eles instituem o poder dos governos. Eles têm poder para isso, eles têm dinheiro, eles têm forma de manipular as massas. Né? Então, hoje, o que é que nós vivemos? Uma polarização no mundo, que a gente já está entrando um pouquinho em política, né? Que é o que chamam esquerda e direita, que esse termo não existe, isso é um termo realmente criado, construído. O que existe são ideologias. Né? E, no nosso caso, eu nem considero o conservadorismo uma ideologia, porque, na verdade, os conservadores, eles defendem os valores cristãos, os valores que fundamentam a nossa sociedade ocidental e, por que não, mundial, apesar de todo o avanço. Né? Então, são os valores judaico-cristãos que hoje dominam sobre os nossos valores, sobre as nossas sociedades ocidentais. E esses valores, então, somos considerados conservadores, mas, na verdade, somos baseados nessa palavra aqui, ó, que ela não é relativa, ela não é... pode tirar um pouquinho daqui, colocar um pouquinho ali, não, ela é absoluta, tanto que hoje estão construindo narrativas progressistas, dizendo que não é bem assim, que essa parte aqui não é bem assim, pode ser dessa forma, lida dessa forma, porque os tempos mudam, não existe, a palavra de Deus, ela é imutável. Os nossos valores, eles são firmes e permanentes. Salvação em Jesus Cristo, valores cristãos, valores realmente que norteiam a nossa sociedade de liberdade, de justiça e etc. De valor à vida, não é isso? Em toda a sua extensão, desde a sua concepção. Então, o que há? E existem as outras ideologias, que eu não vou citar, e que se enquadram no que hoje chamam a questão de esquerda.
né? Que é um termo que não é real, não é científico, não é academicamente aceitável. Ela é um termo criado exatamente para criar essa polaridade, para dizer que existe uma polaridade, ok? E que não há. Não há. Por quê? Porque se você é cristão, você tem os seus valores e não tem como você embarcar nessa outra barca, porque você está abrindo mão dos seus valores. Então, o próprio Jesus falou aqui que os governadores do mundo, eles estão debaixo de autoridade. Então, meus irmãos, nós cristãos, como vamos às urnas, a gente não deve votar em pessoas, ok? Eu não vou votar no fulano porque o fulano é a pessoa que eu conheço, é meu amigo, ele é uma pessoa séria, correta, honesta, que se calhar pode até ser, não é? Mas se ele está debaixo de uma autoridade, ou seja, aí a gente entra nos partidos, um partido que é de ideologia não conservadora, ele vai ter que se submeter àquela situação, ok? Por isso, nós, na hora que votar, nós devemos considerar a pessoa e devemos considerar o partido que aquela pessoa faz parte, e devemos considerar todas as nuances na hora do nosso voto. Jesus mesmo falou há 2000 anos, os que governam sobre nós estão sobre o domínio dos que são maiores do que eles, tá bom? Aqui, se você não quiser acreditar nisso que eu falei em relação ao domínio global, a pessoas que defendem certas bandeiras e que são bandeiras anticristãs, viu? Não vou usar meio termo aqui, porque a gente não está mais em tempo de usar meio termo, não é? Alguma dessas pessoas defendem bandeiras completamente anticristãs, não é? Então você não pode se alinhar, se você é cristão, você não pode se alinhar a esses domínios. O próprio Jesus, há 2000 anos atrás, sabia isso. Então, se você ainda não sabe, meu irmão, então, let's go. Agora você já sabe. Jesus sabia isso há 2000 anos atrás. Então, Jesus falou isso e disse, mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Entre nós, o povo de Deus, a Igreja de Cristo, não é assim. Eu já ouvi uma pregação de um pastor que eu respeito e honro muito, muito sábio, que ele fala que o cristianismo é como se fosse uma pirâmide invertida, né? Vamos usar o termo da pirâmide aí, pronto. Mas como se fosse. Por quê? Porque é o contrário. Enquanto que no mundo os que estão no topo querem ser servidos pelos que estão abaixo, na casa de Deus não. Os que lideram devem ser os primeiros a servir, devem ser os primeiros a arregaçar as mangas e servir. É o contrário, é o inverso, ok? Você deve ser o primeiro exemplo. Jesus foi o nosso exemplo de entrega, de vida, de não poupou nem a própria vida por nós. Assim é na casa de Deus. Então, não deve ser como no mundo. Então agora eu sou um líder, eu vou liderar sobre muitos. Não é assim. Você é o líder, você deve ser o mais servo do grupo, você deve ser o que primeiro toma a iniciativa, você deve ser o que primeiro se dispõe. Amém? Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos abençoar com essa palavra, que é tão simples, que é tão clara, mas que muitas vezes nós não atentamos e achamos que é o contrário, e nós vemos as coisas de ponta cabeça, que não é assim, porque na Igreja de Cristo as coisas são diferentes. Amém? Então vamos orar? Senhor, obrigada, Pai, por essa palavra. Essa palavra foi, Senhor, direcionada a nós, Senhor, direcionada à sua igreja, Pai, para que nós possamos entender cada vez mais de que nós somos teus servos
e quando nos dispomos à Tua obra, nós devemos ser os primeiros a nos dispor ao serviço, a arregaçar as mangas e desenvolver o trabalho, Pai, o trabalho que o Senhor tem para nós. Por isso, em nome de Jesus, pedimos, Senhor, faz, Senhor, nesse final de semana, nesse domingo, nesse dia em que a sua casa recebe igreja visitante, Senhor, faz-nos, Senhor, fazer uma obra para Ti, Senhor, e estarmos atentos, Senhor, ao seu servir. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus.